Olá, futuro aprovado. Olá, futura aprovada. Aqui, professor Bozeto. Hoje com a voz um pouco ruim, mas mesmo assim eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão a respeito desse tema. Sorte. Como é que vocês lidam com a sorte? Vocês são pessoas sortudas ou azaradas? Eu confesso para vocês que com relação a jogos, eu nunca tive muita sorte. O que me faz lembrar, olha só que louco, hein? Eu falando isso, né? Mas em 1994, quando eu comecei a minha graduação, a minha faculdade de Direito na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, nunca vou esquecer. Era o primeiro ano que eu saí de casa, né? Então eu comecei a morar sozinho, tudo era muito novo. E eu lembro de um dia, acho que eu estava já um mês, 2, 3 meses, tendo iniciado a minha faculdade, e no centro da cidade tinha um bingo. Sim, tinha um bingo. O que que eu fiz? Ah, vou conhecer bingo, né? Eu já era maior de idade, nem lembrava se na época, na década de 90, era proibido ou não, mas eu acredito que na época era permitido, por quê? Porque estava no centro, era um local bem sinalizado, então acredito que na época não era nada ilegal. Enfim, eu lembro que eu entrei, comecei a jogar e ganhei, né, numa rodada ali, eu acho que hoje daria mais ou menos uns 200, R$ 300, tá? Eu devo ter gasto ali uns 30, R$ 40 e ganhei 200, 300. O que eu fiz? Eu digo, cara, eu nunca tenho sorte com o jogo, né? Então, como eu ganhei esse valor aqui, quer saber? Vou parar agora e vou embora. E foi isso que eu fiz, né? Eu não fiquei jogando para tentar ganhar mais. Eu simplesmente saí do local e depois usufruí da maneira que eu quis aquele valor ali que eu recebi. Mas enfim, isso é só um exemplo, é só uma história para falar de sorte, né? Porque nesse caso, realmente, eu tive 100% de sorte. Por quê? Porque não dependia de mim, de algum comportamento ali, ter ganho ou não. É que nem roleta, né? Roleta russa. É, é o acaso, né? Ou eu ganho, tenho 50% de chances de ganhar ou de perder. A sorte pode estar do meu lado e pode não estar. Mas para concurso público, esse é o questionamento, né? Para concurso público, a sorte ajuda ou não ajuda? O que que vocês acham? E eu sempre recordo, né, que na minha prova para delegado, eu digo, né, que eu tive sorte na segunda fase, porque caiu muita questão, né, discursiva que eu tinha acabado de revisar, né? No dia anterior ali às provas, eu fiz aquela revisão, ou seja, eu estava o dia inteiro voltado para a preparação e a grande maioria dos temas, conteúdos e assuntos que eu revisei foram cobrados na prova e eu me saí muito bem. E eu lembro, nunca deixo de recordar isso, que eu inclusive liguei para um professor especificamente de direito administrativo, que era e é uma matéria que eu não tenho muito gosto, não é algo que nossa, hoje eu vou ler direito administrativo, né? Agora, se for um tema de direito penal, dependendo do tema e de processo penal, pô, legal, vamos estudar isso aqui, vamos ler a respeito, ver o que estão pensando, como que era no passado, blá, blá, blá. Mas direito administrativo não. Direito administrativo eu nunca gostei, né? Aprendi a gostar para ser aprovado, né? E foi isso que aconteceu. Mas no dia anterior à prova discursiva, ou seja, eu já tinha ido muito bem na prova objetiva, na primeira fase, eu liguei para esse professor e fiz várias perguntas para ele. Várias perguntas. E das 4 questões de direito administrativo, 3 eu tinha revisado, né, de forma diferenciada com ele, porque ele me passou muito conteúdo ali e eu fui anotando à mão, né? Eu fiz uma ligação telefônica na época e eu me saí muito bem em administrativo. Claro que eu não fui aprovado em razão só dessas questões de direito administrativo, tem todo um conjunto, né? A minha prova discursiva foram 4 matérias: penal, processo penal, administrativo e constitucional. Eu fui muito bem em praticamente todas, eh, mas eu sempre falo que eu tive um pouco de sorte, sim. Por quê? Porque caiu o que eu estudei. Mas vejam que é uma sorte condicionada, e é isso que eu quero deixar claro. Não é uma sorte ao acaso, é uma sorte condicionada. Condicionada a quê? Como assim, Rodrigo? Sorte condicionada? Sim, como eu estudei muito, como eu me preparei muito, eu dei sorte para minha sorte. Então,
foram cobrados vários assuntos, mas eu estudei aqueles assuntos. Algum assunto poderia ter caído que eu não estava bem preparado? Com certeza. E nesse ponto é que eu digo que eu tive sorte. Eu tive sorte de não ter sido cobrada uma questão que eu não estava tão bem preparado. Ou seja, eu fui bem porque eu me preparei muito bem, né? A partir do momento que eu me toquei, que eu tive a consciência de que ou eu me preparava com excelência ou eu ia ficar patinando, né? No momento que eu coloquei isso no meu dia a dia e aprendi a forma correta de me preparar, eu comecei a dar sorte à minha sorte. Por quê? Porque eu amplio o leque de assuntos que podem ser cobrados. Então, se eu tenho 100 temas a serem cobrados, e eu só estudo 50, muito bem, eu tenho 50% de chance de ser cobrado um conteúdo que eu não me preparei. E, portanto, provavelmente eu não irei tão bem na resposta. Agora, se eu me preparo muito bem nas 100 questões que podem ser cobradas, concordam comigo que a minha sorte aumenta, a minha chance de ir melhor aumenta? E é claro, pessoal, cada um tem uma afinidade maior com conteúdo X ou com conteúdo Y. Eu, por exemplo, nunca gostei muito e sempre achava muito complexo no conteúdo de processo penal a matéria de competência. Competência, sempre achei confuso, eu não ia tão bem. Já inquérito policial, não. Inquérito policial eu conseguia melhor compreender e, portanto, responder com mais tranquilidade, com mais confiança. Se nós formos para processo civil, aí a coisa piora mesmo. Porque quando o assunto era intervenção de terceiros, e olha que eu tive bons professores, eu achava muito difícil. Então eu tinha que me debruçar mais. E é claro que se fosse cobrado uma questão de intervenção de terceiros, talvez eu não fosse tão bem quanto a cobrança do tema de sujeitos, né, ou recursos. Compreendem? Então eu sempre digo, a sorte pode contar para a sua aprovação? Pode, pode. Mas lembrem que essa sorte é uma sorte condicionada. Condicionada ao quê? À tua preparação. Então, quanto melhor tu te preparar, mais chances você tem e mais chances para a sorte bater na tua porta vai acontecer. Tá certo? Era esse recado que eu queria passar para vocês, porque muitos, não, é muita matéria, é muito conteúdo, perfeito, é muito conteúdo, é muita matéria para todo mundo. Então, dê uma chance maior, uma probabilidade maior aí para a sorte bater na tua porta e fazer com que a aprovação chegue. Você concorda com isso? Não concorda? Deixe os comentários aqui, compartilhe esse conteúdo com alguém que está se preparando para concurso e bora para nossa aprovação. Valeu, pessoal, até um próximo vídeo.